Olá, bem-vindos à segunda parte do livro A Guerra que me ensinou a viver. Capítulo 9. Um grito, interrompido por um baque. Então silêncio. Eu corri. A invasão. Havíamos passado a primavera e o verão nos preparando para a chegada do exército alemão na Inglaterra. O nosso vilarejo ficava à beira do mar, bem em frente ao Canal da França, ocupada. Eu não tinha ouvido tiros. Os alemães atirariam no Jamie? Sequestrariam? Eu respirava em arquejos roucos. Meus pés chapinhavam a lama fria. Eu acelerei. Dobrei uma última curva e lá estava o chalé. O Jamie jazia esparramado, sozinho, imóvel, debaixo da árvore no quintal da frente. Morto. Ai, Deus, Jamie! Disparei até ele. O Jamie tinha os cabelos na testa, caído sobre o chão frio e molhado. Um braço jazia ao lado do corpo, mas o outro estava dobrado de um jeito estranho. Dobrado, mas devia estar reto. Eu me ajoelhei ao lado dele. Aos prantos, agarrei-o pelos ombros. Não encoste nele, berrou Susan, correndo de dentro da casa. Ele pode ter machucado o pescoço. Não o movimente. Eu não podia aguentar. Sem o Jamie, eu morreria. Ele não morreu, disse Susan. Pôs a mão no meu ombro. Ele está respirando, está vendo? Olhe só o peito dele. Por baixo do casaco, eu pude ver a camiseta do Jamie se mexer bem de leve, subindo e descendo. Deve ter batido a cabeça e desmaiou. Ela olhou para mim. Você consegue ir até os estábulos? Pedir ao Fred para chamar ajuda pelo telefone? Eu balancei a cabeça. Não podia deixar o Jamie ali no chão. Está bem, concordou Susan. Eu vou, mas não o movimente, entendeu? Se ele acordar, não deixe ele se mexer. Eu assenti. Toquei a mão do Jamie. Prometa, disse a Susan. Eu tornei a assentir. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Susan correu. Eu não me lembrava de já tê-la visto correr. O vento açoitava os galhos das árvores e bagunçava o cabelo do Jamie. Ele parecia tão gelado. Cobri-lo contaria como encostar nele? Para cobri-lo, porém, eu teria que voltar à casa e apanhar um cobertor. Não podia deixá-lo sozinho. Mas e se ele ficasse com muito frio? Muito antes do esperado, ouvi um carro vindo pela estrada. Eu olhei. Não era a Susan nem o Fred, nem o Dr. Graham. Era Lady Thornton, alta e magra, num elegante casaco de lã. Ela se empertigou, sorriu e acenou. A Margaret ainda está aqui? Perguntou. Então viu o Jamie e congelou o sorriso. Disparou até nós. Acho que ele estava subindo a árvore, comentei. Ele caiu. A Susan foi pedir ajuda. Podemos usar o meu carro, sugeriu Lady Thornton. A Susan mandou não mexer nele. Suponho que ela tenha razão. Então vou procurar a Susan, a não ser que prefira que eu fique aqui com vocês. Eu balancei a cabeça com força. Lady Thornton tirou o casaco. Jogou-o por cima do Jamie. Use a pontinha para se aquecer também. A chuva começava a cair outra vez. Volto assim que puder. Eu me inclinei por cima do Jamie, protegendo-o da chuva. Seu peito subia e descia. O vento soprava mais forte. Eu estremecia, e as pálpebras do Jamie também. Com um suspiro, ele virou a cabeça para o lado. Não se mexa, eu disse. Ele abriu os olhos. Fui inundada de alívio, quase desmoronei. O meu braço está doendo, ele disse. Está doendo muito. E a minha cabeça? Não se mexa, eu disse. O Jamie fechou a cara para mim. Cadê a mamãe? Sempre era eu que consolava o Jamie, não a mãe. Sou eu, a Ada, murmurei. Estou bem aqui. Não se mexa. Tem gente vindo ajudar. Você vai ficar bem. Eu quero a mamãe, sussurrou ele. Uma poça de lágrimas se formou em seus olhos. A Susan voltou no carro com a Lady Thornton. Mamãe, disse o Jamie. Ele tentou se levantar. Susan o segurou no chão, apoiou a cabeça dele em suas pernas e lhe afagou os cabelos. Minutos depois, o Dr. Graham chegou de carro. Àquela hora, o Jamie já conseguia dizer como se sentia e mexer as mãos e os pés. A Susan disse que aquilo era bom. Significava que ele provavelmente não tinha quebrado o pescoço. Mas ele havia quebrado o braço. Estava dobrado porque os ossos estavam quebrados. O Jamie acabou com o braço aleijado, como o meu pé costumava ser. O Dr. Graham enrolou umas varetas e ataduras no braço de Jamie, ajudou ele a ficar de pé e o acompanhou até o carro. O Jamie olhou para trás temeroso.
Mamãe? Perguntou. Ela não é sua mamãe, falei. A Susan me abraçou. Venha, vamos todos. No consultório, o Dr. Graham endireitou o braço quebrado do Jamie. O Jamie soltou um gemido. Eu tapei as orelhas. Meu estômago doía. O Dr. Graham pôs o braço do Jamie num gesso, feito os que eu usava no hospital. Disse que o Jamie tinha sofrido uma contusão na cabeça, uma pancada forte. A gente ia ter que acordá-lo ao longo da noite para ter certeza de que o cérebro dele não estava machucado. Eu posso fazer isso, eu disse. Eu dormiria no quarto do Jamie. Você precisa descansar, disse a Susan. Eu quero a mamãe, choramingou o Jamie. Pare de chamar ela assim. Tudo bem, Ada, disse a Susan. Em que confusão nos metemos, mas vai ficar tudo bem. Não estava nada bem. O Jamie estava aleijado. Não seria mais amado. Que nem eu. De volta ao chalé, Lady Thornton e Meg nos aguardavam na cozinha. Fizeram festa e brincaram com Jamie. Meu filho Jonathan quebrou o braço uma vez, desse mesmo jeito, disse Lady Thornton. Se você cair de uma certa altura, nunca tente amparar a queda. Cruze os braços na frente dos ombros e role. O Jamie a encarou. Tenho certeza de que você vai se lembrar da próxima vez, disse Lady Thornton. Ele não pode subir em árvore se vai cair. Eu soltei. Bobagem, retrucou Lady Thornton. Todos os garotos escalam árvores. Ela e a Meg haviam trazido um pouco de cozido preparado pela empregada, além de um bule inteiro de chá bem forte. Eu tive que ferver a água numa travessa, disse Lady Thornton. Não encontrei chaleira. Achei que esse lugar estava mais bem equipado. Está ótimo, respondeu a Susan. Somos muito gratos, pode acreditar. Lady Thornton deu de ombros. Bobagem deixá-lo vazio com vocês precisando de abrigo. O Jamie não estava com fome. A Susan subiu com ele. Eu me sentei à mesa ao lado da Meg. Ninguém espera um dia como esse, disse Lady Thornton. Ada, minha intenção ao vir aqui era ver o seu pé. Eu ficaria feliz em mostrar o meu pé a Meg, mas não queria mostrá-lo a Lady Thornton. Não, obrigada, respondi. O sorriso dela enrijeceu. Não seja boba. Eu não estava sendo boba. Passara a vida escondendo o pé. Lady Thornton não gostava de recusas. Não conseguia disfarçar. Mamãe, disse Meg. Vamos lá. Lady Thornton deu umas pancadinhas na mesa. Eu me interessei por você, Ada. Quero ver como está progredindo. Mostre. Me interessei soava bastante como paguei a sua cirurgia. Eu sabia que não tinha escolha. Desafivelei e descalcei o sapato. Segurei a meia. Sentia a respiração apertada. Meus dedos tremiam. Puxei a meia, empurrei o pé para frente e encarei o chão. Lady Thornton se aproximou, espichou a mão como se fosse me tocar. Eu recolhi depressa o pé. Parece que fizeram um bom trabalho, disse ela. Como está se sentindo? Bem. Mal consegui forçar a palavra a sair. Excelente, disse Lady Thornton. Fico muito feliz por você. Eu não estava feliz. A voz da mãe ecoava na minha cabeça. Gente boa odeia esse pé horroroso. Lady Thornton não era boa. Era braba, enxerida, sempre conseguia o que queria. Ela tinha nos trazido jantar e emprestado o próprio casaco para o Jamie. Tinha pagado a minha cirurgia. Eu sabia que tinha que ser grata, mas não era obrigada a gostar disso. Capítulo 10. A Susan insistiu para que eu me deitasse na minha própria cama. Acertou o alarme para poder ir cuidar do Jamie durante a noite. Eu não conseguia dormir. Meus músculos se contorciam. Imagens me percorriam a cabeça. O Jamie estendido no chão, o rosto pálido e sofrido do Stephen. A mãe, a mãe, a mãe. A mãe estava morta. Não podia nos fazer mal. Eu não conseguia esquecê-la. No fim das contas, apanhei meu travesseiro e um cobertor e me esgueirei até o quarto do Jamie. Ele dormia com a cabeça apoiada em 2 travesseiros, de boca aberta, roncando baixinho. O Bovril roncava em cima dele, também debaixo das cobertas. Eu me enrosquei no cobertor e me deitei no chão. Não podia ver o Jamie, mas escutava sua respiração. Ainda estava acordada quando a Susan tropeçou em mim, na escuridão. — Ada, volte para a cama, ela disse. — Eu falei que eu cuido dele. — É meu dever cuidar dele, não seu. — Não exatamente, respondeu a Susan. — Não mais. Vá para a cama.
Ela tentou me levantar, mas eu amoleci o corpo e escorreguei de volta para o chão. Ai, está bem, disse ela. Fique aí mesmo, mas vá dormir. Eu cuido dele. Eu dormi um pouco. Cada vez que o alarme da Susan disparava, eu acordava. Observava a Susan acordar o Jamie e falar com ele para conferir o funcionamento do cérebro. Ela beijou a testa dele. Ele a chamou de mamãe. Na manhã seguinte, Jamie acordou cansado e emburrado, porém, sem dúvida, ainda vivo. Ao sair da cama, pisou em mim. — Por que está no meu chão? Perguntou ele de cara fechada. — Estava cuidando de você. — Estava nada. Ele saiu pisando firme até o banheiro. — Eu achei que fossem os alemães ontem, revelei a Susan no andar de baixo, quando Jamie gritou. Achei que os alemães tinham invadido. Ela assentiu. Eu entendo, mas acho que a invasão acabou, pelo menos durante o inverno. É o que o povo anda dizendo por conta da Batalha da Grã-Bretanha. Porque a gente venceu. Foi na Batalha da Grã-Bretanha que os pilotos morreram e que as crianças foram embora do vilarejo. A Susan olhou o interior do bule de chá, soltou um suspiro. Sobrou um tanto de ontem, não dá para desperdiçar. Ela coou as folhas, passou o chá para uma panela e pôs para aquecer no fogão. Eu estremeci. Odiava chá requentado. — Aveia? Perguntou a Susan. Eu assenti. Ouvia a cantoria do Jamie, que vinha descendo as escadas. Parecia bem, sem medo, nem sequer muito machucado. A Susan chegou por trás de mim. — Ada, o que você falou ontem à noite? No mesmo instante, eu soube do que ela estava falando. — Também é meu dever cuidar do Jamie, respondi. Sempre vai ser meu dever cuidar dele. A Susan se sentou à mesa, deu uma batidinha na cadeira para que eu me sentasse também. Você sempre vai ser a irmã mais velha do Jamie, disse ela, e cuidou dele muito bem, mas agora é minha função cuidar de vocês dois. Sempre vai ser. Deixe que eu faça. Eu sou a adulta. Você tem que ser criança. Como se a Susan pudesse simplesmente assumir cuidar de tudo. O que você faria, prosseguiu ela, se fosse acordar o Jamie e ele não falasse coisa com coisa? Eu o sacudiria, respondi. Gritaria até que ele falasse direito. E se não funcionasse? A Susan balançou a cabeça para mim. Você realmente ficaria nervosa com Jamie por conta de algo que ele não conseguisse fazer? Não parece você. Nervosa? Não. Então, o que você faria? Eu não sabia. Não escutara todas as explicações do Dr. Graham a respeito da conclusão do Jamie. Estava preocupada demais com o braço dele. Sempre fora eu a cuidar do Jamie. Eu sabia o que fazer, disse a Susan. Fui acordá-lo todas as vezes necessárias. Se fosse preciso, eu cuidaria dele da maneira adequada. Ela me encarou com firmeza. Da mesma forma que cuido de você. Eu ainda não havia calçado os sapatos. Dobrei os dedos do pé direito. Meus dedos, depois de todo aquele tempo, apontavam para a frente. Respire, disse a Susan. Eu respirei. Dentro, fora. O Jamie vai ficar. Ele vai. Você sabe. Ela esperou. Ele vai ficar com o braço aleijado? Não, respondeu a Susan. Eu engoli em seco. Daqui a algumas semanas, ele vai estar totalmente recuperado, disse ela. Tocou de leve o meu ombro, como fazia ao me resgatar das escapulidas na minha cabeça. Como você estaria se tivesse recebido a ajuda médica apropriada quando era bebê? De todas as coisas pelas quais eu odiava minha mãe, essa era a pior. Eu podia ter o pé normal desde o início. A Susan se levantou para nos servir chá. Eu bebi, um troço amargo e horrível. Tenho tanto a aprender, murmurei. Todos temos, disse a Susan. A gente nunca deixa de aprender. Delicadeza dela dizer aquilo. Eu sabia que não era verdade. O Jamie entrou na cozinha. Estou com fome. Posso comer o dobro de aveia? Pode, respondeu a Susan. Só mais um minuto. Ela se levantou e remexeu a aveia. Posso pôr um montão de açúcar? Perguntou o Jamie. Não. Mas eu estou muito machucado e com muita fome. O Jamie ergueu os olhos por detrás dos longos cílios. Bati a cabeça e quebrei o braço. Até eu podia ver que ele estava perfeitamente normal. Pode comer toda a aveia que quiser, disse a Susan, mas nada de açúcar. Tenho planos para o açúcar. Ela se inclinou e lhe deu um beijo. Um beijo, do nada.
Essas coisas eram tão fáceis para o Jamie. Você vai passar o dia de hoje quieto e paradinho, ordenou a Susan. Vai tirar uns cochilos. Se tiver se sentindo melhor, a gente vai à igreja amanhã à noite. No dia seguinte, era Natal. Achei que você tinha morrido, comentei. O Jamie me encarou. Quando você estava caído lá, achei que você tinha morrido e que eu ia morrer também. Por que você ia morrer? Perguntou o Jamie. Você não caiu? Eu engoli. Não conseguia falar. Foi muito assustador, disse a Susan. Mas está tudo bem. Eu balancei a cabeça. Bombas caíam do céu. Garotos caíam das árvores. Qualquer coisa podia acontecer, a qualquer hora. A Susan fez para o Jamie um ninho de cobertores e travesseiros no sofá encardido do chalé. Leu 8 capítulos de Os Robsons Suíços. Eu me sentei diante do fogo e exercitei a respiração. Ar entrando, ar saindo, para me acalmar. Tem algum livro com dragões? Perguntei, quando a Susan fez uma pausa. Tem sim, respondeu ela. Dizem que São Jorge, o santo padroeiro da Inglaterra, matou um dragão. Tenho certeza de que alguém escreveu sobre ele. Vou ver se encontro umas histórias. À tarde, enquanto Jamie dormia, eu saí sozinha e cortei um pequenino e finíssimo pedaço de madeira com um machado que o Fred me emprestou. Arrastei-o até a casa e o acomodei perto da lareira. Ficou patético. Os antigos enfeites e luzinhas da Susan haviam explodido e não havia novos à venda. Não encontrávamos nem papel colorido para fazer nossa própria decoração. É uma árvore de guerra, disse a Susan. Pendurou uns botões coloridos e uma pena que eu encontrei no quintal. Natal em tempos de guerra. O Natal anterior me inundara de muitas lembranças. O Jamie e eu não precisamos de Natal. Estamos acostumados a não ter Natal. Eu sei, disse a Susan, mas eu amo o Natal. Quero um Natal feliz e quero compartilhar isso com vocês. Eu não queria que a Susan esperasse me ver feliz. Não queria decepcioná-la. Não queria passar vergonha na casa dos Thornton. Quanto mais o Natal se aproximava, mais eu tinha vontade de esquecer a coisa toda. À noite de Natal fomos à igreja, como planejado no ano anterior. Eu não tinha vestido chique. Sem máquina de costura, a Susan não tinha podido aprontar um para mim. E os que comprara durante a minha estada no hospital eram todos simplórios. Isso era bom. A Susan insistiu em amarrar uma fita no meu cabelo. Quando ela não estava olhando, eu a puxei. É só a igreja, disse a Susan. Vai ficar tudo bem. Do lado de dentro, a igreja cheirava a especiarias, cera de vela e lã molhada. Perto do altar, avistei um conjunto de bonecos de madeira, dentro de um estábulo de mentira, com estátuas de ovelhas e vacas. Isso se chama presépio, explicou a Susan. Maria, José e o menino Jesus. Sem cavalos, eu comentei. Em Belém, não, respondeu ela. Só burros. Por que não cavalos? Eu estava irritada, mas então a Susan abriu um hinário e passou para mim e eu consegui ler o hino. Pela primeira vez, consegui ler as palavras rápido bastante para cantar junto. A melodia também não era difícil. Eu estava apoiada nos 2 pés, sem muletas, usando 2 sapatos. Conseguia ler, conseguia cantar. Tinha ido até a igreja caminhando, mesmo sendo um pedação. Precisava me lembrar disso. Tentei me forçar para me sentir feliz, mas por sobre a felicidade eu estava espinhosa, como se toda a pele no meu corpo estivesse esticada demais. Eu podia não ser uma aleijada, mas ainda não sabia quem eu era. Em casa, a Susan nos fez pendurar nossas meias e nos enxotou para a cama. De manhã, a minha meia guardava uma coisa que eu não esperava, nem queria. Capítulo 11. Era uma boneca de pano macia e molenga, de olhos bordados e um sorriso imóvel. Tinha cabelo comprido e castanho trançado para trás, como o meu, e fitinhas verdes feito a que a Susan tinha me dado. Usava um vestido verde e sapatinhos de tecido. Eu a encarei. Não sou um bebê. Eu fiz para você, respondeu Susan bem baixinho. Eu sabia que era delicado da parte dela. Sei que deveria agradecer, mas não queria mesmo uma boneca, de verdade. As irmãs do Stephen White tinham bonecas, eu disse. Pude ouvir a minha voz se elevando. Todas as meninas da travessa tinham bonecas. Da minha janela, eu costumava observá-las brincando na varanda. Eu joguei a boneca de volta para Susan. Não eu! A gente pode compensar isso, disse a Susan. Não!
O que eu ia fazer com uma boneca? Vesti-la? Conversar com ela? E fingir que eu era feito às garotinhas da nossa travessa? As meninas que tinham amigos, mães amorosas e 2 pés bons? Eu tinha dito e repetido a mim mesma que não perderia o controle naquele Natal. Não iria gritar nem me debater. Agora sentia a raiva e o pânico crescerem. Não sabia o que fazer. Encarei a Susan. Ela enfiou a boneca no bolso do Rob. Vá lá para fora, disse ela, agarrando meu ombro e me empurrando pela porta. Vá correr um pouco em volta da casa, o mais rápido que puder. Anda! A mamãe fez um gato de pano para mim, disse o Jamie. Olha! Olha! A Susan o afastou do caminho. A Ada precisa descarregar. Eu saí sem vestir o casaco. Corri pela grama congelada. O ar gélido me queimando os pulmões, até começar a suar, mesmo com frio. Meu pé direito doía, mas a Susan tinha razão. Eu me sentia melhor. Durante a estada no hospital, eu tricotara uns presentes de Natal. Havia feito luvas de lã bem vermelha para a Susan e o Jamie. Estava orgulhosa. Elas não estavam esburacadas, e dava para saber qual luva era da esquerda e qual era a direita. Mas quando nos aprontamos para ir à casa dos Thornton, percebi que a cor chamativa não combinava com o casaco de inverno verde escuro e o gorro de lã azul marinho da Susan. Não preciso usar, eu disse. Eu gostei, respondeu a Susan. São bonitas e vão me esquentar as mãos. Antes do bombardeio da casa, a Susan tinha boas luvas de couro. Eu teria apanhado uma cor melhor para as luvas se tivesse podido escolher o novelo, se houvesse um monte de lã nas lojas, o que provavelmente não havia. Fechei a cara. Quanto mais perto chegávamos da casa dos Thornton, mais difícil era respirar. Relaxe, disse a Susan. Eles são nossos amigos. Ela segurava um bolinho que havia assado de presente para os Thornton. Gastara quase todo o resto da ração de açúcar do mês. Subimos os degraus de pedra até a gigantesca porta da frente. Ada, se você precisar se acalmar, disse a Susan, peça licença e vá dar uma volta com a Meg. Vá até os estábulos e visite o Manteiga. Eu assenti. A porta se abriu antes que batêssemos. Lord Thornton, usando um tipo de uniforme militar chique, estava parado à nossa frente, a mão estendida. Eu o tinha visto uma vez de longe, mas nunca de tão perto. Ele era enorme, não gordo, mas tão alto e largo que preenchia todo o espaço da porta. Bem-vindos, disse ele com uma voz grave e solene. Bem-vindos, repeti. Fiz um aceno com a cabeça para ele, com medo de tocar sua mão estendida. Lady Thornton piscou. Esperei não ter feito nada de errado. Feliz Natal, disse Susan. Passou um bolo para uma das mãos e cumprimentou Lord Thornton com a outra. Jamie disparou na minha frente e se enfiou na imensa sala de entrada. Eita, disse ele, dá para pilotar um avião aqui, um de verdade, um Spitfire. Talvez não um Spitfire, mas certamente dava para soltar uma pipa. Jamie, disse a Susan, volte aqui agora e dê Feliz Natal a Lord Thornton. Yupi! Gritou Jamie correndo pela sala. E aí, amigão? Um homem alto e magro, muito parecido com Lord Thornton, porém bem mais jovem e nem de longe tão intimidador, agarrou o Jamie pela cintura, jogou-o por sobre o ombro e o levou de volta até Lord Thornton. Cumprimente como um cavalheiro, disse ele. O Jamie, de cabeça para baixo, às gargalhadas, sacudiu a mão do Lord com a mão esquerda, a que não estava engessada. O homem ergueu o Jamie ainda mais alto sobre o ombro e sorriu para mim. Sou Jonathan Thornton, disse. Você deve ser a amiga da minha irmã. Eu o cumprimentei. Ada Smith, respondi. Meus bons modos retornaram. Prazer em conhecê-lo, Tenente Thornton. A Susan me havia mandado dizer isso. Ele inclinou o corpo para a frente. Pode me chamar de Jonathan. Na RAF, a Força Aérea Real, a gente não dá muita bola para graduações. E eu vou chamá-la de Ada. Tudo bem? Feliz Natal. Bem na hora em que Lord Thornton oferecia a Susan uma coisa chamada aperitivo, a Meg entrou correndo. Feliz Natal! Estou tão feliz por você estar aqui, disse ela, e então me sussurrou no ouvido. O jantar vai estar intragável. Acabei de vir da cozinha. A mamãe está toda nervosinha. A gente trouxe bolo, sussurrei de volta. Lord Thornton
Nos levou até um salão gigantesco de mobília brilhosa, carpete com desenhos florais e prateleiras de livros de parede a parede, do chão ao teto. A casa dos Thornton era muito mais chique que a antiga casa da Susan, que tinha sido o lugar mais lindo que eu já havia visto. Eu agarrei o braço da Meg. Ainda bem que eu já te conheço, comentei. Senão, estaria com medo disso tudo. A Meg revirou os olhos. Ora, respondeu ela, como se você alguma vez sentisse medo. Na casa da Meg tinha uma sala inteira só para as refeições. A mesa era tão grande que cabiam 20 cadeiras em volta, e havia 20 cadeiras na sala. Eu contei. As extras ficavam encostadas às paredes. Lady Thornton saiu, com uma cara nervosa, de onde devia ser a cozinha, e todos nos sentamos. Cada lugar à mesa continha um prato rodeado de 3 taças, 2 facas, 3 colheres e 2 garfos. Eu congelei. O que a gente ia fazer com tudo aquilo? Ei! Disse o Jamie. Por que eu tenho tantos garfos e outros trecos? Lord Thornton fez uma careta, como se tivesse derramado aperitivo nas calças. A Susan se inclinou para a frente, mas o Jonathan falou primeiro. São extras, explicou ele, para o caso de você atirar algum no chão. Seu sorriso iluminou a mesa. Certo, Mater? Mater devia ser Lady Thornton, pois ela sorriu de volta. Teremos 3 pratos em nosso banquete, disse ela ao Jamie. Eu não sabia o que era esse banquete, nem achava que o Jamie soubesse. 3 pratos? Disse o Jonathan. Deve ser Natal. Lá na RAF, a gente não come 3 pratos. O Jamie se aproximou dele. É Natal, sussurrou. Certo, sussurrou Jonathan de volta. Você está tendo um bom Natal? Com presentes e tudo mais? Doces, disse o Jamie. E um gato. E o Bovril ganhou um rato. Excelente. O Bovril é o nosso gato, expliquei. De verdade. Ele não é de brinquedo. Então o garoto ganhou um gato de brinquedo. E o gato de verdade ganhou um rato. De brinquedo ou de verdade? Um rato de brinquedo, disse o Jamie de olhos arregalados. Se fosse de verdade, o Bovril comeria. Ah, bom, disse o Jonathan. Eu sabia que a criada dos Thornton, a única que sobrara do bando que havia antes da guerra, estava preparando o jantar. A Meg contou que ela cozinhava muito mal, mas só acreditei quando a comida começou a ser servida. Eu sei cozinhar, a Susan me ensinou. Não é tão difícil. A ceia de Natal teve início com tigelas de sopa salgada e gordurosa, fatias de pão escuro e esfarelento de guerra e palitos de aipo. Aparentemente, era o primeiro prato. Eu comi tudo. Já tinha comido coisa muito pior. Acalmei-me um pouco ao ver que a comida era tão ruim. O Jamie mordiscou o pão, ignorou a sopa, cruzou 2 palitos de aipo na mão esquerda e ficou fazendo círculos no prato. Larga a mão disso, disse Jonathan baixinho. Eles vão te mandar para o quarto, mesmo sendo Natal. Jamie pestanejou e pôs o avião de aipo no colo. Enquanto isso, Susan e Lady Thornton discutiam observações de incêndios, uma atividade que fariam com a SVF. O termo em si, observação de incêndios, já era meio inquietante. Que incêndio vocês vão observar? Perguntei. E por que é preciso observação? Nenhum, eu espero, respondeu Lady Thornton. Vamos ficar de olho em bombas ou incendiárias, lá no campanário da igreja. Incendiárias eram bombinhas projetadas para provocar incêndios. Do campanário, vão precisar de uma escada bem grande para subir até lá. A Meg escancarou um sorriso para mim. Tem escada. Eu sorri de volta. Não me incomodava quando a Meg sabia coisas que eu não sabia. A carne, um pedação de rosbife, chegou, com um prato de vegetais e um imenso pudim Yorkshire. Tinha um aroma fantástico, mas o gosto era péssimo. Estava seca feito serragem, como se tivesse sido preparada em algum momento do dia anterior e passado a noite murchando no forno quente. O Jamie murmurou qualquer coisa entre os dentes. Achei que fosse uma frase de os Robsons suíços e esperei que ele não repetisse. A Susan deu uma mordida e mastigou, 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 mastigou. Grunhiu Lord Thornton. Achei que você tinha dito que ela sabia cozinhar. Ele ergueu uma sobrancelha para Lady Thornton. Lady Thornton balançou a cabeça. Achei que ninguém fosse capaz de assassinar um rosbife. Foi engraçado. Assassinar um rosbife. Sem pensar, eu ri. A Meg deu um salto, surpresa. O Jonathan sorriu abertamente.
Eu olhei a Susan, ansiosa, mas então Lord Thornton soltou uma espécie de ronco. Exato, disse ele. Assassinar rosbife. Exato. Levou o guardanapo aos olhos e soltou uma risadinha. E então gargalhou. Lady Thornton gargalhou. Surpresos, Jonathan e Maggie gargalharam. Depois de um instante, eu me senti seguro bastante para gargalhar também. Por que não temos bombinhas de Natal? Indagou Lord Thornton. Nenhuma nas lojas, eu suponho. Lady Thornton balançou a cabeça. Que pena. Acho que o dia de hoje seria mais tranquilo se todos usássemos aquelas coroas bobas que vêm com as bombinhas. Ele passou o molho para Susan. Afogue a carne, minha querida. Isso vai ajudar. Na metade do prato de carne ressecada, a Susan se virou para Lord Thornton. Será que o senhor me ajudaria a arrumar um emprego? Levantei os olhos surpresa. Lord Thornton ergueu as sobrancelhas. Emprego? Que tipo de emprego? Algo que eu pudesse fazer daqui, para poder ficar com as crianças, respondeu a Susan. Lady Thornton disse que o senhor talvez saiba de algum projeto com o qual eu possa colaborar. Analítico, quem sabe? Analítico? Indagou Lord Thornton. Bem, sim, ou algum tipo de trabalho computacional. Deve haver projetos de guerra ou ações industriais que não sejam secretas. O rosto da Susan foi ficando cor-de-rosa. Ela insistiu. Sei que estou enferrujada, mas com um tempinho para estudar. Vamos lá, interrompeu Lady Thornton. Não faça essa cara surpresa. Você não conhece as referências dela? Referências? Lord Thornton alisou o bigode. Conheço a senhorita como uma moça solteira que tinha amizade com Becky Montgomery, disse ele. A mais quietinha. Ela tirou o diploma de matemática em Oxford, disse Lady Thornton. Diploma em Oxford? As repetições de Lord Thornton estavam ficando engraçadas. O rosto da Susan agora estava quase vermelho, mas ela falou com a voz firme. Com ênfase em análise numérica. Está de brincadeira, disse Lord Thornton. Os olhos da Susan faiscaram. Ela ergueu a cabeça. Não estava brincando. Eu consigo lhe arrumar um trabalho imediatamente, afirmou Lord Thornton. Conheço o departamento certo. Você vai ter que colocar as crianças na escola. Não, respondeu Susan. Seria bem fácil. A Ada fica com a Margaret e nós podemos achar um bom lugar para o garoto. Longe do Jamie? Perguntei. Ainda mais na escola chique da Maggie? Eu jamais conseguiria. Não, disse Susan firme. As crianças e eu ficamos aqui. Uma onda de alívio sufocou o pânico que já me dominava. Mas eu preciso muito de um trabalho, concluiu a Susan, e serei mais útil usando a minha qualificação do que atendendo em alguma loja na cidade, que obviamente é a única oportunidade por aqui. Estou perplexo, disse Lord Thornton. Estupefado. Não fazia ideia. Sim, todos percebemos que você subestimou por completo a moça, retorquiu Lady Thornton. Revirou os olhos para Susan, que respondeu com um sorrisinho. Bem, peço desculpas por isso. Lord Thornton espalhou um pouco mais de molho nos nacos de carne. E sim, de certo consigo encontrar algo para a senhorita. Não sei o que, mas vou dar uma pesquisada e entrarei em contato. Obrigada, respondeu a Susan. Depois do terceiro prato, o bolo da Susan, rumamos para a sala ao lado. Todos ganhamos presente de Natal dos Thornton. O Jamie ganhou um conjunto de soldados de brinquedo que havia sido do Jonathan. A Susan, uma máquina de costura. É demais, protestou ela, alisando a roda de metal brilhante. Lady Thornton abanou a mão. Estava no quarto da caseira. Fazia anos que ninguém usava. Espero que funcione. E se não funcionar, espero que tenha conserto. Eu ganhei um livro grosso e pesado. A Margaret me contou que você gosta de palavras, disse Lady Thornton. Ela achou que isso lhe seria útil. Eu, de fato, gostava de palavras, mas não entendi o que Lady Thornton quis dizer até abrir o livro. Estava cheio de palavras. Todas as palavras do mundo e os seus significados. É um dicionário, explicou Lord Thornton. A Susan pode te ensinar a usar. Eu espiei a primeira página. Aardvark. Que palavra engraçada. Aardvark. Mamífero noturno, escarvador, de orelhas compridas, focinho tubular e comprida língua extensível. Eu ri. Focinho tubular e comprida língua extensível? Ainda que eu desconhecesse as palavras tubular e extensível, elas tinham um som incrível. Encarei Lady e Lord Thornton.
Obrigada. A Meg cutucou a mãe. Falei que ela ia amar? Lady Thornton sorriu. Estou vendo. Esperei a hora de vestirmos os casacos para ir embora. Então, entreguei meu presente a Meg. Eu havia tricotado um cachecol, num ponto muito chique que a Susan havia me ensinado. Para montaria, expliquei e mostrei a Meg como abotoar. Você vai ficar quentinha, mas ele não vai embolar nas rédeas como uma encharpe embolaria. Eu adorei, disse a Meg. Muito bem, murmurou a Susan num caminho de volta. Segurava a mão do Jamie, mas não tentou pegar a minha. Vocês dois se comportaram muito bem, fiquei orgulhosa. Em casa, a Susan e eu colocamos os blackouts, e o Jamie limpou a lareira. A Susan fez chá e broinhas frescas. Havia guardado um pouquinho de açúcar, e enquanto comíamos em frente à lareira, Susan nos leu uma longa e divertida história de Natal sobre fantasmas e um homem a princípio malvado, mas que virou bonzinho. Era o tipo de história que a gente esperava ser verdadeira. Por que você pediu um emprego ao Lord Thornton? Indaguei, enquanto recolhíamos as xícaras e os pires e apagávamos a lareira para ir dormir. Ele próprio tem conhecimento de matemática, respondeu a Susan. Seja lá o que trabalho faça para a guerra, suspeito que esteja usando. Além do mais, ele é o tipo de homem com contatos. Lady Thornton sugeriu que eu perguntasse a ele. Seja lá qual fosse o trabalho de guerra de Lord Thornton, era secreto. Ele não falava com ninguém a respeito. Se você arrumar um emprego, vai ganhar o suficiente para manter a gente? Perguntei. Pare com isso, disse a Susan. Lady Thornton é quem cuida das papeladas dos evacuados. Ela disse que vai continuar pagando seu subsídio e o do Jamie até o fim da guerra. Estou só me preparando para o futuro e também quero me sentir útil outra vez. Pensei em todas as centenas de maneiras em que a Susan era útil. Eu também queria me sentir útil. Você tem 11 anos de idade, retrucou Susan. Pela primeira vez na vida, Ada, você agora é a criança. Eu serei a adulta. Ela fez uma pausa. Você não quer mesmo aquela boneca, não é? Não respondi nada de imediato. O carvão estalava na lareira. O Jamie alisava a barriga do bovril, que enganchava as garras no carpete todo espichado. Tudo bem se não quiser, concluiu Susan. Eu precisava de uma boneca há muito tempo, respondi. Agora é tarde para isso. A Susan me observou. Queria que não fosse verdade, disse ela. Mas era verdade, e ela não tentou me convencer do contrário. Era boa nisso. Vou te dar outro presente. Não precisa. Recostei o corpo no ombro da Susan. Eu tinha sobrevivido ao Natal. Já era um bom presente. Capítulo 12. Na manhã seguinte, acordei cedo, nervosa e empolgada com a caça ao tesouro. Me vesti, acendi a lareira e comecei a preparar a aveia e o chá. O Jamie acordou irritado. Disse que a cabeça doía e o braço também. Você deve ter exagerado, disse a Susan. Muito Natal. Pule de volta na cama, vou ler para você depois de levar a Ada aos estábulos. Eu posso ficar em casa, respondi. Cuido dele. Uma caça ao tesouro era tipo uma caçada normal, só que sem caças e sem cães. Eu queria mesmo ir a uma caçada? Não seja boba, disse a Susan. O James só precisa dormir. Eu a encarei. Encha o balde de carvão enquanto eu frito um ovo para você. Vai precisar para ficar forte. Provavelmente vai passar horas em cima da sela. Ela sorriu. A Beck dava muito valor a comer ovos antes de uma caçada. Os ovos ainda não haviam entrado no racionamento, mas eram escassos. O Jamie queria galinhas. Eu trouxe mais carvão, arrumei a sala de estar, comi meu ovo com uma torrada de pão de guerra, tomei meu chá e comecei a lavar a louça do café da manhã. A Susan entrou na cozinha vestindo o casaco. Deixe isso aí, está na hora de sair. Eu caminho até lá com você. Não precisa, respondi, como se eu não conseguisse andar sozinha até os estábulos dos Thornton. Mas eu quero, insistiu Susan. Devo conhecer todo mundo lá. Eram os amigos da Beck. Você não tem que ficar com Jamie? Ada, a Susan ergueu as sobrancelhas. Ele está dormindo. Além disso, é perfeitamente capaz de ficar sozinho por pouco tempo. Ele pode quebrar outro braço. Ele pode... Eu não preciso de você, respondi. Eu sei disso, disse a Susan. O Jamie agora também não precisa. Vamos embora.
Os estábulos dos Thornton estavam apinhados de adultos que eu não conhecia usando roupas chiques de montaria, além de cavalos com crinas trançadas. A Meg havia me emprestado um casaco de tweed e eu tinha culotes e botas de montaria, doação dela. Então sabia que estava tudo certo. Eu estava vestida igual a Meg, mas me sentia extremamente deslocada. Não havia trançado a crina do Manteiga. Não podia, pois não sabia. A Susan analisou as pessoas com um sorrisinho. Mesmo o povo de sempre. Falou com algumas, então foi comigo até a baia do Manteiga e ficou ao lado dele enquanto eu o escovava. Você nunca cavalgou, comentei. Ela havia vendido os caçadores da Beck depois da sua morte. Eu bem que tentei, respondeu. A Beck queria que eu montasse, só que eu não gostava muito. Era assustador demais subir num animal de 0,5 tonelada e tão pouco inteligente. Eu ergui os olhos. A Susan, com medo. Mas eu ia às festas, prosseguiu ela. Cafés da manhã e chá depois das caçadas. E uma vez fui até num baile. Ela fivelou a cília na lateral do Manteiga e passou para mim por debaixo da barriga dele. Você gostava das festas? Gostava, disse a Susan. Aquilo me surpreendeu. Quando eu e o James chegamos, a Susan não gostava de nada. De tanta tristeza que sentia pela Beck, nunca ia a lugar nenhum. Tenho memórias ternas, disse ela. O que é ternas? Perguntei enquanto lutava para meter o freio na boca do Manteiga. Felizes, contentes. Você agora vai para casa, não vai? Eu deslizei as rédeas por cima da cabeça do Manteiga e o conduzi para fora da baia. Olhei ao redor à procura da Meg. Manteiga! Uma mulher que eu não conhecia bateu palmas, toda contente. Olha só, pessoal! O Manteiga voltou! E a senhora Smith? Ela estendeu a mão para Susan, que a cumprimentou com vigor. Vai montar de novo? Indagou a mulher. Não, respondeu a Susan, com um tapinha no meu ombro. Essa é a Ada, minha pupila. Ela assumiu o Manteiga. A mulher apertou a minha mão também. Que sorte a sua! A Beck Montgomery treinou muito bem esse pônei. Susan e a mulher seguiram conversando. Vi a Meg e a Era do outro lado do pátio. Fui com Manteiga até as duas. Apertei a cilha e subi na cela. Alguém soprou uma trombeta. E o pessoal riu muito, mas eu não entendi por quê. A Susan sorriu e acenou para mim do meio da multidão. Eu assenti para ela e juntei as rédeas. Não está com medo, está? Perguntou a Meg. Você parece assustada. Achei que você nunca sentia medo. A mãe era terrível comigo quando sabia que eu estava com medo. Aprendi a nunca admitir. Tem tanta gente, respondi. Antes da guerra era sempre assim, disse a Meg. Durante a temporada, os cães de caça saíam 3 vezes por semana. Agora não haviam cães. Em vez disso, seguimos uma trilha de pedaços de papel espalhados pelo Fred, que saíra a cavalo horas antes. Lord Thornton foi guiando o caminho. A Meg e eu controlamos nossos pôneis até o caminho estar livre. As crianças tinham que cavalgar na retaguarda. O galope dos cavalos enlouqueceu o Manteiga. Ele queria correr. Eu segurava forte, mas ele lutava comigo, mordendo o freio, suava nas laterais. Eu o agarrei pelo pescoço. Para! Para! Ordenei. Fica quieto, seu idiota. O Manteiga jogou a cabeça para trás, patinou para o lado, deu uma sacudida. Deixa ele, disse a Meg. Deixa ele correr um pouco, ele vai se acalmar. Eu o deixei correr, mas ainda precisava agarrar as rédeas com tanta força que os meus dedos doíam. Eu nunca vira o Manteiga se comportar mal. Você está agitando ele, disse a Meg. Relaxe. Eu não conseguia relaxar, não ousava. Um coelho disparou por sobre os cascos do Manteiga e eu me assustei mais do que ele. Minhas mãos doíam, a respiração me doía no peito. Meus olhos lacrimejavam com o vento. Chegamos a um canal cheio d'água. A Era atravessou com um salto. O Manteiga hesitou e então saltou. Eu voei para cima com ele, uns metros acima da cela. Ele aterrissou do outro lado do canal. Eu continuei. Soltei as rédeas, cruzei os braços e escorei a queda nos ombros, como Lady Thornton havia ensinado. Rolei pela grama, sem me machucar. O Manteiga se empinou onde estava, os pés enroscados nas rédeas dependuradas. O desgraçado acabaria estragando as rédeas. Eu me levantei. Eita! Disse Jonathan Thornton, parando o Oban ao lado do Manteiga. Tudo bem? Perguntou para mim. Eu assenti. Sentia o rosto ardendo. Fazia meses que não caía, desde antes do hospital.
O Jonathan desceu do cavalo, desembolou a manteiga e me ofereceu ajuda para subir. Consigo fazer sozinha, respondi. Claro que consegue, concordou ele. Só estou tentando ser cavalheiro. Não pretendia ser malcriada com ele. Me desculpe. Deixei que me ajudasse a montar. Tudo bem, disse o Jonathan. Não chamamos esse canal de Fosso da Champanhe à toa. Não entendi o que ele quis dizer. Esse canal é famoso por derrubar muita gente, prosseguiu ele. E quem cai durante uma caçada tem que comprar uma garrafa de champanhe para os mestres. Ele escancarou um sorriso. Não se preocupe, acho que a caça ao tesouro não conta. Além do mais, você é meio nova para tomar champanhe. Eu franzi o senho. Desconhecia a palavra champanhe. Vinho borbulhante, explicou Meg para me ajudar. Coisa francesa. Eu já tomei um golinho. É uma delícia. O Jonathan ergueu as sobrancelhas. Um golinho, repetiu a Meg. Acabamos ficando muito para trás. Partimos atrás dos outros cavalheiros a um meio galope. O Manteiga desistiu de guerrear. Ou, enfim, havia-se cansado, ou se sentia culpado por ter me derrubado no chão. Provavelmente estava cansado. Onde você aprendeu a cavalgar? Perguntou o Jonathan. Aqui, respondi. O Fred me ensina. Então, ao me lembrar, soltei uma risada. Na verdade, eu comecei com o seu cavalo, o Oban. Ele pulou para dentro do nosso quintal e eu levei ele de volta. O Jonathan arregalou os olhos. Foi você? Fui eu, respondi, no dia em que eu conhecera a Meg, que ela batera a cabeça. Mas a mamãe contou que tinha sido uma evacuada, disse o Jonathan. Uma garotinha manca e sujinha, do jeito que ela falou, pareceu acidental que você não tivesse morrido. Deve ter sido mesmo. Eu não sabia nada. E não sou manca. Estou vendo, disse Jonathan. Nunca fui manca, completei. A Meg franziu o rosto para mim, mas não abriu a boca, nem o Jonathan. O seu cavalo é muito lindo, soltei para preencher o estranho silêncio. O Jonathan abriu um sorriso. A minha irmã desdenha dele. Eu sei, respondi, mas eu o amo. Ele não me derrubou quando podia, e é lindo. O Oban tinha uma graça e elegância que o Manteiga jamais teria. Era feita a diferença entre mim e a honorável Margaret Thornton. Seguimos a meio galope, subimos um lance de escadas e cruzamos um canal menor. O Manteiga estava mais calmo, e eu me sentia mais segura cavalgando com o Jonathan e a Meg. Eu tenho que voltar para a pista de pouso amanhã, disse o Jonathan. Mas da próxima vez que estiver de folga, vamos cavalgar juntos, vocês duas e eu, só nós três. Está falando sério? Perguntei. Ele me encarou com os olhos castanhos. Palavra de honra. Os outros cavaleiros haviam parado ao extremo oposto do campo. O Jonathan trotou em direção aos amigos. Você nunca me disse que ele era tão legal, comentei a Meg. Eu nunca soube, ela respondeu balançando a cabeça. Por que você falou que nunca foi manca? Perguntou ela. Ele sabe tudo sobre o seu pé torto e a cirurgia. Eu dei de ombros. Não sabia o porquê. Eu não sou manca, resmunguei. Não era a verdade completa. Eu sabia que ainda cocheava de vez em quando, mas todas aquelas palavras, manca, aleijada, não passa de uma desgraça, eu queria esquecer que um dia fora aquela garota. Depois da caçada, os Thornton ofereceram o que era para ser um café da manhã, embora só tenhamos começado a comer lá pelo meio da tarde. Qualquer refeição que se faça depois de uma caçada é chamada café da manhã, explicou a Meg. Também não faz sentido para mim. Ela contou que se não estivéssemos em guerra, estaríamos comendo carne e torta de fígado, mas em vez disso foi servida uma variação da torta Lord Woolton, uma comida de guerra especialmente horrível, feita de vegetais assados engrossados com aveia. Quando cheguei em casa, já estava quase escuro. A Susan havia subido o blackout sozinha e estava encolhida com o Jamie diante do fogo. Ao me ver entrar, ela sorriu. Se divertiu? Eu tirei as botas imundas na entrada, assenti para Susan e retribuí o sorriso. Ela se levantou e caminhou até mim. Arrumei o presente perfeito para você, disse ela, e entregou-me uma folha de papel. Aqui, Feliz Natal. Eu cruzei a sala, empurrei o Jamie para o lado e me sentei. Desdobrei o papel da Susan e li em grandes letras impressas. Transferência de propriedade do pônei de nome Manteiga, de Susan Elizabeth Smith a Ada Maria Smith, 26 de dezembro de 1940.
Capítulo 13. O Manteiga. Para Ada Maria Smith. Para mim. Eu engoli. Se estiver brincando, não tem graça. Por que eu estaria brincando? Perguntou a Susan. E ninguém pode levar ele embora? Não, respondeu ela. Haja o que houver. E se acontecer alguma coisa e eu não puder cuidar dele? Eu te ajudo. Eu sou sua guardiã. A gente dá um jeito. E se acontecer alguma coisa com você? Não vai acontecer nada comigo. Ela não sabia disso. A gente dá um jeito, disse a Susan. Demos um jeito até agora. Eu segurei firme o papel. Obrigada, sussurrei. Então me virei e disparei pelas escadas. Onde você vai? Gritou Susan. Vou pôr na caixa com a minha certidão de nascimento. A Susan havia me ensinado a procurar as palavras no dicionário. Passei a noite acordada na cama com a lanterna acesa, lendo. Guardião, aquele que guarda, protege ou preserva. Defensor, protetor. Às vezes, anjo da guarda. Anjo da guarda. Anjo concebido como guardião ou protetor de alguém ou algum lugar. Anjo. Ser espiritual, que se crê agir como servente, agente ou mensageiro de Deus, convencionalmente representado na forma humana com asas e uma túnica longa. Honestamente, eu não fazia ideia do que nada daquilo significava. Guardião era alguém que guarda, certo. Isso fazia sentido e era o que eu esperava, mas humanos com asas, mensageiros de Deus, nem tanto. Pupila. Essa palavra era complicada. Significava uma parte do olho humano. Significava um menor de idade sobre os cuidados de um guardião. Era eu. Mas também li. Pupilar. Tutelar, como em pupilar um órfão. Tutelar, proteger, amparar, defender. Você conhece alguém que tenha um anjo da guarda? Perguntei a Susan na manhã seguinte. Ela não desviou os olhos do pão que fatiava. Talvez, respondeu. É um desses conceitos religiosos estranhos. Parece coisa boa, mas da verdade não faz diferença. Eu queria que ela olhasse para mim. Você já viu um? Não, respondeu ela. Ficaria bem espantada se visse. Põe a mesa, por favor. Cadê o Jamie? Sentamo-nos à mesa do café. Você chama o Jamie e eu de pupilos, comentei. Mas pupilar significa proteger alguém. Dessa vez, a Susan me deu atenção. Andou lendo seu dicionário? Eu assenti. Bem, a questão é que às vezes as palavras têm mais de um significado. Pupilar pode significar proteger alguém, mas pupilo é a pessoa que recebe proteção e que, portanto, não precisa gastar energia com tantas preocupações. Por que você não pode ser só a nossa mãe? Perguntou Jamie. Porque ela não é, respondi. Ada, eu não me incomodo que o Jamie me chame de mãe. Eu prefiro ser sua pupila. Quero ajudar você. A Susan fez uma pausa e bebericou o chá. Você foi muito forte a vida inteira, Ada, disse ela. Agora vai receber cuidados. Pode se sentir segura. Ah, respondi. É para eu me sentir segura? Claro! Eu nunca tinha me sentido, nenhuma vez. Qualquer coisa podia acontecer a qualquer momento. A morte da mãe provava isso. Você se sente segura? Perguntei a ela. Ela me encarou de volta, surpresa. Eu me sinto. Quer dizer, por um tempinho não, com os ataques aéreos e quando a gente achou que ia ter invasão e aquela noite em Londres, mas na maior parte das vezes, sim. Mas a Beck morreu, retruquei. Ela te deixou sozinha. Aquilo me entristeceu, ainda me entristece, mas não me deixa insegura. Posso participar da observação de incêndios? Indaguei. A Susan já havia cumprido um turno. Ficara no alto da torre da igreja na calada da noite, vigiara a procura de incêndios e proteger a cidade. A Susan me olhou de cima a baixo. Acho que essa é uma excelente ideia. Capítulo 14. O SVF permitiu com satisfação que eu participasse da observação de incêndios, mas informou que levaria umas semanas para me encaixar na escala. No sábado, durante o dia, a Susan foi comigo e o Jamie até o campanário da igreja, para que eu soubesse aonde ir e o que fazer. Dentro da igreja havia uma portinhola.
próxima ao vestíbulo, que eu nunca percebera antes. Atrás dela se erguia uma escada antiga e estreita, com degraus de pedras lascadas e irregulares. A Susan foi na frente, o Jamie atrás dela. Eu fui por último, devagar e com cuidado. Jamais conseguiria subir uma escadaria daquelas antes da cirurgia. Não teria como apoiar as muletas com firmeza. Eu cairia, sem dúvida. Agarrei-me ao corrimão. Tinha o coração disparado e a boca seca. Bem no alto, a escadaria desembocava num espaço feito uma sacada, de onde se podia ver as fileiras de assentos da igreja. Por um instante, vi os bancos rodopiarem. Deslizei para o lado e adentrei uma sala onde havia cordas grossas penduradas, amarradas a buracos no teto. Esta é a sala dos sineiros, disse Susan. Essas cordas fazem soar os sinos da igreja. O Jamie fez que ia puxar uma das cordas. A Susan franziu o senho. Nem pensar. Desde o início da guerra, só era permitido badalar os sinos da igreja para sinalizar uma invasão alemã. A Susan e o Jamie subiram uma escada de madeira pregada à parede. Eu encarei a escada. Nunca tinha subido uma daquelas. Não conseguia, com o pé torto. Segure nas laterais e vá subindo os degraus normalmente, disse a Susan. Eu apoiei o pé direito e o empurrei o máximo possível para frente, até que os meus dedos tocaram a parede atrás da escada. Fui sustentando meu peso na parte de trás do pé, de modo que a subida não doeu tanto. Mesmo assim, não era fácil. Quando olhei para baixo, vi outra vez o chão rodopiar. Acima da sala dos sineiros, 8 sinos prendiam a base do campanário. Eram imensos, tão grandes que dava para tomar banho dentro deles. Eu parei para me equilibrar. Não imaginei que fossem tão enormes. Cada sino produz uma nota diferente, explicou Susan. Se forem tocados numa determinada ordem, produzem música. Isso se chama repicar. Eu repicava os sinos na paróquia do meu pai, quando eu era garota. Agora minhas mãos tremiam. Subi outra escadinha de madeira por entre os sinos até uma portinha angulada. A Susan abriu. Nós saímos. Estávamos a meio caminho do topo do campanário, parados sobre uma estreita marquise ladeada por uma muralha de pedras da altura da cintura. Espiei pela beirada da parede. O chão estava a vários metros de distância. Eu não fazia ideia de que tínhamos subido tanto. A grama do cemitério da igreja parecia subir e descer. Senti meu corpo se inclinar para frente. Soltei um grito. Susan me agarrou pelo ombro. Ada, o que houve? Me segurei com força na muralha de pedra. Meu estômago pesou. Está tudo bem, disse a Susan. Não tem como você cair. A parede é forte. Eu passara a vida espiando pela janela da mãe. 3 andares acima da rua. Devia estar acostumada a olhar para baixo. O Jamie saiu correndo pelo campanário, berrando de empolgação. Jamie! Gritei. Sai da beirada! Ele está bem, disse a Susan. Não vai se machucar. A minha cabeça zumbia. Ficar no campanário era tão ruim quanto levar um bombardeio. Talvez essa não tenha sido uma boa ideia, disse a Susan. Vamos descer de volta. Não! Tudo bem se sentir medo. Eu cerrei os dentes e cravei os olhos nela. É claro que eu não estou com medo. O destino da guerra não depende da sua observação de incêndios, completou Susan. E se dependesse? Não o destino da grande guerra, mas o da minha própria. E se o meu medo sustentasse a minha segurança? Eu vou participar da observação, afirmei. Me levantei, travei os joelhos e me equilibrei com uma mão só. Se eu olhasse para cima, em vez de diretamente para baixo, não era tão ruim. De um lado se erguiam colinas cobertas de grama seca invernal. Do outro se estendia o oceano, plano e límpido. Respirei fundo e enchi os pulmões com o aroma do mar. Senti o vento no rosto, o céu parecia seguro, desde que não houvesse bombas. Descer foi mais difícil que subir. Para descer a escada de madeira, eu tinha que balançar um dos pés no ar. Ou balançava o pé direito, nada confiável, esperando que ele encontrasse a escada, ou apoiava o peso no pé direito e balançava o esquerdo. Não precisa se torturar, disse Susan me observando. Não sei o que você está falando. Cruzei a sala dos sineiros e comecei a descer a escadaria. Era difícil para mim, mesmo indo devagar. Eu jamais conseguiria descer depressa.
Se começasse a me permitir sentir medo, jamais conseguiria parar. Parei um instante do lado de fora da igreja, os pés firmes no chão. Deixei meu corpo se assentar. Olhei as pedras do cemitério. A mãe não estava lá. A mãe havia ido embora. Um súbito pensamento me dominou. Onde está o corpo da Beck? Perguntei a Susan. Onde a Beck está enterrada? Capítulo 15. Não está aqui. A Beck foi enterrada na cidade onde cresceu. Mas o funeral dela foi aqui. Revidei com um súbito lampejo de memória. Metade da cidade foi. A Susan franziu o senho. Como é que você sabe disso? Lady Thornton que falou, respondi. Séculos atrás. Quase todo o vilarejo foi ao funeral. Eu não sabia o que era um funeral, mas me lembrava de Lady Thornton dizendo aquelas palavras. Que estranho você lembrar. Susan tomou a mão do Jamie e nos conduziu pela estrada. Estendeu a mão para pegar a minha, mas eu fingi não ver. Eu me lembro tudo o que as pessoas falam sobre Beck. Por quê? Eu dei de ombros. Ela era importante. Você a amava. Ela te deu manteiga. A Susan respirou fundo. Ao expirar, formou-se uma nuvem branca no ar frio. Ela apressou o passo. Depois que ela morreu, os pais dela tomaram as decisões. O funeral foi feito aqui porque ela tinha amigos aqui. A casa dela tinha sido da avó, antes de pertencer a ela. Então ela vinha visitar a cidade desde pequenina. Mas os pais mandaram enterrá-la no cemitério atrás da igreja deles. Acho que queriam poder visitar o túmulo. As pessoas costumam visitar o túmulo de seus entes queridos. Você já falou isso, eu disse, com a mãe, embora a mãe não fosse exatamente um ente querido. Pois é, confirmou Susan. Mas você não visita a Beck? Não, nunca visitei. Os pais da Beck também não gostam de você? Os pais da Susan não gostavam dela. Eu não entendia por quê. Susan suspirou. Eu não sei. Nunca perguntei. O pai dela nunca me pareceu amistoso. É por isso que você queria que a mãe fosse enterrada aqui? Porque você não visita a Beck? Se você fosse visitar o túmulo da Beck, ia ficar menos triste por ela ter morrido? Perguntou o Jamie. Os olhos da Susan estavam cheios d'água, mas podia ser só o vento. Não, respondeu ela. Eu não soube para qual pergunta era a resposta. 2 semanas se passaram. A Meg retornou à escola. Vários dias depois, quase no fim de janeiro, eu estava lendo na sala quando alguém bateu com força à porta. Eu me levantei e abri. Lady Thornton adentrou, fria e feroz como uma rajada de vento. Olhou-me de cima a baixo. Cadê sua mãe? Morreu. Eu não... Honestamente, Ada, quis dizer, cadê a senhora Smith? Cadê a Susan? Sim, é claro. Lady Thornton parecia bem irritada. De quem mais eu estaria falando? A Susan veio da cozinha, enxugando as mãos. Ah, disse Lady Thornton. Aí está. Decidi vir morar aqui com vocês. Capítulo 16. Por favor, não deixe, pedi a Susan mais tarde, quando estávamos sozinhas picando legumes para o jantar. Não tem isso de deixar, respondeu. A casa é dela. Ela está deixando a gente morar com ela. A decisão não é minha. Lady Thornton havia sido expulsa de casa, pois o governo queria usar a residência dos Thornton para alguma coisa relacionada à guerra. Em tempos de guerra, o governo podia pegar o que bem entendesse. Lady Thornton tinha 2 semanas para se mudar. Ela não pode pagar outro lugar? Um lugar melhor? Claro que pode, só que ela não quer. Não vejo por que não. Não interessa se você vê ou não, respondeu a Susan. Mas tente imaginar como ela se sente ocupando aquele espaço imenso. O marido, os filhos, os empregados, todo mundo foi embora. Os quartos estão quase todos fechados. Não acha que ela deve estar muito solitária? Era difícil imaginar que Lady Thornton se sentisse qualquer coisa. Ela vive ocupada, respondi. Ela tem aquela criada. A criada vai morar com a irmã de Lime Regis, explicou Susan. Lady Thornton tem amigos na cidade, está habituada a tudo por aqui e morando com a gente não vai precisar ficar sozinha. Acho que vai fazer bem a ela. Eu pensei a respeito. Ela tem mesmo amigos? Perguntei. Na cidade, quer dizer. Nenhuma das mulheres que cavalgaram na caça ao tesouro era da cidade. Tem, disse Susan num tom áspero.
ela tem a mim. Lady Thornton passou uma semana organizando sua mobília e pertences, guardando coisas nos sótãos da casa Thornton ou mandando para o nosso chalé. Ocupou um dos quartos vazios, mas em vez de deixar o outro para Meg, decidiu que ela ficaria no meu quarto quando viesse da escola. Lady Thornton levou metade do meu quarto embora, e a Susan não fez nada. Lady Thornton empurrou as minhas coisas para o lado, cobriu tudo e mudou tudo, e a Susan deixou. Lady Thornton queria transformar o último quarto no que chamava de habitação de hóspedes, para quando Jonathan ou alguém mais viesse. Todo o chalé ficou diferente com as coisas de Lady Thornton entulhadas. Tínhamos mais panelas, bures e louças do que jamais conseguiríamos usar. Tínhamos uma mesa de cozinha maior e com cadeiras extras, um sofá de veludo e uma poltrona com braços na sala de estar. Voltamos a possuir um rádio, maior que o antigo da Susan, uma tela de metal para a lareira, tapetes por toda parte, quadros nas paredes. O quadro sobre a cornija era belíssimo, explicou Lady Thornton, mas mostrava aves de caça mortas, então eu odiava. Uma pintura de cavalo fora colocada na cozinha. Eu preferia essa. Na primeira noite depois da mudança de Lady Thornton, nós jantamos juntos. Susan e eu cozinhamos. Lady Thornton se sentou à cabeceira da nova mesa, no lugar que a Susan costumava ocupar. O Jonathan não consegue folgar com muita frequência, eu disse. Quando ele vier, pode ficar com Jamie. Assim a Meg pode ter um quarto só dela. Lady Thornton me olhou com frieza. Imaginei que vocês duas fossem gostar de ficar juntas. Isso, em parte, era verdade, mas em parte não era. Eu abri a boca para falar. Do outro lado da mesa, a Susan fez que não com a cabeça, firmemente, me alertando. Não entendi o motivo. Ela nunca se incomodava que eu expressasse minha opinião, mas fechei a boca. Lady Thornton nem sequer recolheu o próprio prato da mesa, se levantou e saiu. O Jamie começou a levar as louças para a pia. A Susan esperou Lady Thornton fechar a porta do quarto. Você não gosta da ideia de dividir o quarto com a Meg? Perguntou ela. Nunca imaginei que não fosse gostar. Claro que gosto, respondi. Eu dividiria tudo meu com a Meg. Qual o problema, então? Eu lutei para encontrar palavras para o que sentia. Susan esperou. Por fim, consegui. Eu nunca me importaria de dividir o meu quarto com a Meg, mas Lady Thornton transformou tudo no quarto da Meg, para que ela divida comigo. Fiz só uma pausa. Eu sei que nunca vou ser feito a Meg, só que nunca tinha me sentido tão diferente dela. A Susan ergueu uma sobrancelha. Mostre para mim. Lady Thornton havia posto mais uma cama no meu quarto. Tinha levado embora a minha penteadeira, colocado um guarda-roupas lustroso e substituído a minha pequena estante de livros por uma maior. Abarrotara 2 prateleiras com os livros da Meg, enquanto o meu dicionário jazia de lado na terceira, perto da minha caixinha. Lady Thornton havia esvaziado uma gaveta do guarda-roupas da Meg para as minhas meias e roupas de baixo, e empurrado um monte de vestidos dela para abrir espaço para os meus. Mas, como eu só tinha 3, 2 para o dia e 1 para os domingos, quase não ocupavam espaço. Lady Thornton havia estendido colchas iguais nas 2 camas, colocado travesseiros com rufos e uns saiotes de renda esquisitos que cobriam os colchões até o chão. Pendurara cortinas franzidas na janela, por fora da moldura do blackout. Deitara no chão, entre as camas, um tapete de lã do antigo quarto da Meg e preenchera toda a parede sobre a cama dela com fotografias emolduradas. Entendi, disse a Susan. Mas, sabe, antes do bombardeio, você tinha tapete e cortinas. Também tinha mais roupas. Não feitas da Meg, respondi. Susan abriu o guarda-roupa e tocou o tecido de um dos vestidos da Meg. Poucas meninas da sua idade têm roupas feitas da Margaret Thornton. A honorável Margaret Thornton, resmunguei. Era o nome oficial da Meg. Não era Lord ou Lady, mas quase isso. Parece que você está com ciúme, disse a Susan. Você está? Não, respondi. Não ligo para as coisas da Meg. Só que esse quarto já não me parece meu. E ninguém me perguntou nada. Ninguém perguntou se eu queria uma colcha diferente ou se eu queria renda debaixo da cama. Ninguém me perguntou nada. Essa casa inteira já não parece que é da gente. Parece ser de Lady Thornton. Susan me puxou para perto e me beijou o cocuruto. Eu me contorci. A casa é de Lady Thornton, lembrou ela.
Sei que você não quer ouvir isso, mas é verdade. Ela deveria ter perguntado, insisti. Concordo, disse Susan. Em relação ao seu quarto, ela devia. Estou contente com as coisas novas da cozinha e uma sala de estar mais confortável, mas também não ia gostar se Lady Thornton redecorasse o meu quarto. Eu nunca tive um espaço só meu. A Susan assentiu. Era importante para você. Eu não tinha percebido, respondi, mas era. Eu me aproximei um pouco dela. Você prefere dividir o quarto comigo? Perguntou Susan. Pode ficar com metade do espaço e botar do jeitinho que quiser. Eu refleti. Lady Thornton não ia gostar. Não importa. Se essa for a sua vontade, eu me resolvo com ela, disse. Eu pensei um pouco mais. Não sei. Vou esperar para ver como fica quando a Meg estiver aqui. Eu adorava estar com a Meg. Era Lady Thornton que me deixava ansiosa. Está bem, respondeu Susan. Enquanto isso, você pode fazer o que quiser com o seu lado do quarto. Pode mudar o quanto quiser. Só não mexa nas coisas da Meg e mantenha a porta fechada. O que os olhos de Lady Thornton não virem, o coração dela não vai sentir. Era estranho ter Lady Thornton em casa à noite. Ela tomou banho logo após a ceia e se sentou lá embaixo, de hobby. Lady Thornton usando hobby. Eu não pude deixar de encarar. Ela se sentou na grande poltrona com braços, apoiou os pés descalços em chinelos num banquinho com bordados e se pôs a ler em silêncio. Eu a observava virar as páginas. Ada, por favor, disse ela, erguendo os olhos. Não estou em exibição no zoológico. Eu encarei a parede. O que é zoológico? Indagou Jane. Lady Thornton ergueu a sobrancelha. A Susan respondeu na maior calma. É um parque onde moram vários tipos diferentes de animais presos em jaulas que as pessoas pagam para ir ver. Em Londres há um grande zoológico. Que nem um show de horrores? Disse o Jamie. Vai saber onde ele tinha ouvido aquilo. Não exatamente, respondeu Lady Thornton. Que tipo de animais? Todo tipo, explicou Susan. Os que aparecem nos livros. Macacos, zebras, leões. Eu não sou um macaco, disse Lady Thornton. Se me jogarem um amendoim, não vou reagir. Aquilo não fez sentido para mim, mas Lady Thornton e a Susan sorriram. Na manhã seguinte, Lord Thornton apareceu em casa. Parou em frente ao nosso chalé no automóvel, de onde saiu uma garota um pouco mais velha que eu. Tinha cabelos escuros, pele clara e uma expressão igual à do gato do Jamie, reservada e cautelosa. Susan e Lady Thornton saíram. Olá, senhoras, disse Lord Thornton, apanhando uma mala no banco de trás do carro. Olá, Ada. Ele apoiou a mão no ombro da garota e a fez dar um passo à frente. Susan, eu trouxe o projeto que lhe havia prometido. Ela se chama Ruth. Eu encarei a Ruth. Ela encarou de volta, indignada. Ou comigo, ou por ter sido chamada de projeto. Eu não soube dizer. Ela tem 16 anos, prosseguiu Lord Thornton. Está se preparando para as provas de admissão em Oxford. E você vai receber para orientá-la em matemática. Tem uma lista de tópicos que ela precisa compreender a fundo. Ele pigarreou. O pai dela é um estatístico em Dresden. A Susan deu um salto, espantada, e Lady Thornton congelou. Não entendi por quê. Não sabia o que significava estatístico. Ruth baixou a cabeça, retesou os ombros, seu rosto ficou vermelho. Inacreditável! Lady Thornton parecia escandalizada. Não vou abrigar uma alemã nessa casa. Capítulo 17. Alemã? Eu encarei a Ruth, tentando decifrar qual a palavra dita por Lord Thornton significava alemão. Estatístico? A Susan pôs a mão no meu ombro. Dresden é uma cidade da Alemanha, explicou ela. Lord Thornton suspirou. A família dela veio para a Inglaterra em junho de 1939, mais de 1 ano e meio atrás. Desde a Batalha da Grã-Bretanha, os pais dela estão sendo mantidos num campo de internamento. Estamos fazendo o possível para soltar o pai. Precisamos dos conhecimentos dele do nosso lado. Não, disse Lady Thornton. Não aceito. Eles são judeus, disse Lord Thornton. São refugiados. Um alemão é um alemão.
Um alemão é um alemão é um alemão. Ponto, respondeu Lady Thornton. Lord Thornton franziu o senho. Você sabe que isso não é verdade. Ruth manteve o olhar baixo. Tinha as bochechas vermelhas. Eu a encarei. Alemã. Havíamos visto soldados alemães nos cinejornais. Eles lembravam o Hitler com seus olhos escuros e frios. Alguns até tinham um bigodinho quadrado. Só de olhar já dava para saber que eram malvados. Ruth tinha os cabelos castanho escuros, cortados bem curtos. Sem dúvida não tinha bigode. Eu não podia ver a cor dos seus olhos, mas ela me parecia bem normal. Por outro lado, o espião que eu encontrara no verão anterior também parecia normal. Até falava inglês sem sotaque alemão. Mesmo assim, era espião. A Ruth era inimiga. Tinha que estar na cadeia, ou no mínimo morando longe da gente. Susan exalou o ar com força, analisou Lord Thornton. Vai ficar tudo bem, disse ela. Não vai não, respondeu Lady Thornton. Vai sim, disse Lord Thornton. Isso é importante. Lady Thornton dilatou as narinas. Estamos em guerra com a Alemanha. O nosso filho está arriscando a própria vida para derrotar os alemães. Não vou abrigar uma inimiga em casa. Estou sabendo que estamos em guerra, urrou Lord Thornton. Compreendo mais do que você imagina. Ele acalmou a voz e controlou os nervos. Jamais pediria que você ou a Susan fizessem qualquer coisa desonrosa. Posso garantir. Claro que não, concordou Susan. Educação em tempos de guerra é um luxo, argumentou Lady Thornton. O Jonathan largou Oxford para ir lutar. Não vejo por que a educação dessa moça deva ser posta à frente da dele. Você precisa confiar em mim, disse Lord Thornton. E o que é que eu vou dizer à cidade? Indagou ela num tom explosivo. O que você quiser. Não tem lugar para ela dormir, disse Lady Thornton. Tem um quarto sobrando na casa. Para quando Jonathan vier. Manter quartos vazios em tempos de guerra é um luxo, retrucou Lord Thornton. Lady Thornton sorveu o ar. Pressenti a chegada de uma tempestade. Susan disparou uma olhadela para mim. Ada, disse ela. Levem a Ruth lá para cima, você e o Jamie. Capítulo 18. Eu subi a escada na frente e me dirigi ao novíssimo quarto de hóspedes. Imaginei que não seria mais do Jonathan. A Ruth apoiou a pequena mala fechada ao pé da cama. Eu me perguntei o que os alemães carregavam em suas malas. O meu espião levava um equipamento de rádio sem fio. O Jamie havia se demorado na escada. Enfiou a cabeça pela porta do quarto. Estão discutindo sobre os alemães, disse ele. Isso que é invasão? Não, respondi. Isso já passou, lembra? Então, por que tem uma alemã aqui? Boa pergunta. Sentei-me na cadeira e encarei Ruth. Eu odeio Hitler tanto quanto vocês, disse ela. Tinha um sotaque forte, mas eu conseguia entender. Provavelmente mais. Vocês ouviram o Sr. Thornton dizer que sou judia? Eu dei de ombros. Não fazia ideia do que aquilo significava. O nome dele é Lord Thornton. E isso não é da minha conta. Não é. Só que você deve conhecer a posição do Hitler em relação aos judeus. Eu só conhecia a posição dos alemães em relação aos ingleses. Eles nos bombardearam. Não é da minha conta, repeti. Ruth daria uma péssima espiã, a não ser que estivesse fingindo o sotaque para nos engambelar. Sai daqui, Jamie, ordenei. Ele não precisava ser cúmplice dos alemães. O Jamie me ignorou. Fale alguma coisa alemã, pediu ele. A Ruth falou. Eu estremeci. O que isso significa? Significa, respondeu Ruth, que eu achava que era alemã. Já não pertenço a lugar nenhum. Ela me encarou de volta com frieza. Posso ter um pouco de privacidade? Não sei se tenho permissão para te deixar sozinha. Ruth fechou a cara. Estou aqui para aprender matemática, só isso. Eu não retruquei. Muito bem, resmungou ela. Me mostre onde é o banheiro. Vai querer me ver usar o vaso? Eu não queria. Ao sair do quarto, agarrei o porta-retratos da mesinha de cabeceira, que tinha a foto do Jonathan Thornton. É seu irmão? Perguntou Ruth. É o filho de Lord Thornton. É piloto. Está lutando contra os alemães. Eu não fui ao banheiro com Ruth, mas aguardei no corredor, ao lado da porta, até que a Susan me chamou para descer com o Jamie. Lord e Lady Thornton
Vão dar uma volta, disse ela. Jamie, dê uma varrida nessa lama. Ada, vá pôr a mesa. 6 lugares. Mas não tem ninguém vigiando ela, retruquei. Não há necessidade. Ela não é espiã. Como é que você sabe? Perguntei. A Susan não respondeu. Ela vai mesmo morar com a gente? Vai, disse a Susan. Era esse o projeto que você tinha em mente? Susan respirou. Não. Espero que Lady Thornton compreenda isso. Eu não achava que a Susan quisesse mesmo trabalhar, por mais que fosse um trabalho fácil, como ensinar matemática. Cuidar do Jamie e de mim já era mais do que ela sequer desejara. Agora ela também tinha que dar conta de Lady Thornton, e ainda por cima de uma alemã. Eu vou te ajudar, prometi. Eu sei, disse Susan. Escureceu. O Jamie e eu subimos o blackout. Tentamos ir ao quarto da Ruth para subir o blackout de lá, mas ela havia trancado a porta. Eu nunca tinha me dado conta de que era possível trancar as portas dos quartos. É o blackout! Gritei. Estou com a luz apagada! Gritou ela de volta. Vá embora! Descemos correndo para contar a Susan. Ela se trancou lá dentro, dedurei. Deve estar planejando alguma coisa. Deve ter um rádio sem fio naquela mala. Ou uma bomba, disse o Jamie. A gente não quer bombas. Susan ergueu as sobrancelhas. A Ruth não tem bomba nenhuma. É uma criança. É mais velha que o Stephen, revidei. E ele está lutando na guerra. Pelo menos eu supunha que estivesse. Já havia escrito 2 cartas para ele, mas não tinha recebido resposta. Ada, você confia em Lord Thornton? Susan perguntou. Claro que não. Ela riu e cobriu o rosto com as mãos. Eu pedi essa resposta. Muito bem, vamos botar da seguinte maneira. Em quem você confia mais? Em mim ou em Lady Thornton? Eu entendi aonde ela estava querendo chegar. Está bem, respondi. Qual é a resposta? Eu vou aguentar a Ruth. Não vai aguentar a Ruth, retorquiu Susan. Vai ser bacana com ela, vai tentar fazer amizade. Essa promessa eu não faria. Eu tinha a Meg. Além do mais, quem ia querer fazer amizade com uma alemã? A Susan subiu a escada e bateu à porta do quarto de hóspedes. Ruth, quer descer para tomar um chá? Não, obrigada, respondeu Ruth. O jantar vai sair daqui a meia hora. Por favor, desça para comer. Obrigada. Vou descer. A Susan retornou, enxugando as mãos na saia. Está vendo? Não é difícil. O Jamie e eu trocamos olhares. Óbvio que a Ruth podia estar guardando um rádio sem fio, ou uma bomba. Fim, segunda parte, do livro A Guerra que Me Ensinou a Viver. Até o próximo episódio.